Tudo bem, Paulo? Boa noite, agora sim. Acho que tá falando de você, né? Ah, eu sei, é de mim mesmo. Pouca modéstia. Eu sabia. Eu sabia. Aliás, parabéns pelo programa do final de semana. Seu filho cantando aqui no Tudo em Dia. É, Um primor. Tá a reprise rodando aí para quem não viu. Muito legal mesmo. Muito legal a forma obrigado, foi como muito a Cris especial. abordou o assunto. Muito legal mesmo. Obrigado, Paulo. Agradeço a oportunidade que vocês deram para falar sobre esse problema que tem ah, acontecido com várias pessoas, né? Não é um problema, é um desafio, uma pessoa que ela está na realidade, mas nós temos que saber identificar algumas coisas, né? Sim. E a Então, para quem mãe quiser é a assistir, mola mestra para essa identificação. E nós, pais, sempre. temos que acreditar no que Você elas pode falam. ver que. Você pode ver que não veio um pai falar aqui nesse programa, né? Só Não, veio mãe. Essa que é a é, história ainda. Mas, Paulo, deixa eu exatamente. aproveitar. A gente tem hoje um caso, você já viu as imagens, isso é algo, assim, assustador. Duro. Vamos fazer o seguinte: eu quero Uhum. colocar no ar para a gente ir acompanhando já, porque a gente vai ver, a gente tem as câmeras, pode colocar já? É a câmera já do a bodycam, ele está explicando, ele está como se fosse um beco, né? Explorer. Parece uma Explorer isso daí. Isso, mas é uma ruazinha pequenininha que ele tá, na realidade, Isso. né? Aham. Lá em Seattle. Aham. Aí ele passa todas as informações e o cara tá passando com a tocha na mão ali, ó. Aham. Ele manda o cara parar, ele não para, ele continua andando. Aí ele avança com Aham. o carro. Seattle police, stop, dude! Meu Deus do céu. Olha só o desespero dele vendo o carro e ele podendo pegar fogo. Pois é, olha só a situação. Volta pra mim aqui, Tony, por favor, antes da gente ver tudo de novo. Pode voltar pra mim? Seguinte, eu quero colocar as imagens pra você ver como é que ficou o carro, tá? A gente pode rodar aquele outro VT, depois a gente volta pra esse, para as pessoas poderem ver um pouquinho. A gente tem as imagens em tela cheia, você vê ele andando ali por esse beco, é um beco realmente. Ele tava com a tocha na mão. O policial, na realidade, manda ele parar 2 vezes, ele não vai, ele vai para cima do policial, e aí, quando ele dá de novo a voz para ele parar, o cara vira e vai para cima. Mas ele ia fazer alguma coisa bem maldosa ali, vamos combinar? É claro. E aí é o desespero do fogo, do cara fugindo, e ele tendo que né, uma série de coisas. Olha só como é que ficou, como é a imagem, olha como ficou a viatura. Completamente destruída. Puxa vida. Quer dizer, pegou fogo total mesmo, né? Aham. Agora vamos acompanhar, Paulo. Eu queria que você fosse analisando com a gente, porque Sim. não tem muita dúvida nesse caso, né? Mas, Aham. enfim. Então, pode rodar, Tony. Vamos lá pra gente ver de novo isso daí. All right, he's gonna be in the alley just north of Denny Park, on south of Westlake, to the east of Dexter. Ok. Just walking Aí. down the alley southbound with the stick on fire, and it is very on fire. Ele passando a Ele informação, avisa. né, Paulo? Recebendo Aham. a informação e comunicando que já tinha localizado o suspeito com a tocha na mão, andando na via pública. Seattle police, stop, dude! E aí a gente tem as 3 imagens, tanto a imagem do circuito de segurança. Aham. Você vê que ele conseguiu sair pela porta do passageiro, o policial, não foi nem pela porta dele. Então, isso que eu ia te perguntar agora. Ele saiu pela porta do passageiro, porque aquela imagem de frente mostra que o carro ele tava praticamente de lado ali, All né? right, he's gonna be Aham. in the Agora a alley, gente tem só a imagem just da north of Denny Park, bodycam, Paulo. Ele fez Aham. certo, na realidade, porque você vê que ele não acerta ninguém, né? to the Mas Aham. ele atirou Dexter. bastante no Paulo, no isso suspeito. daí é um tiro, chama tiro. Vamos lá, para as pessoas entenderem, é um tiro desesperador, né? Ele atirou para afastar a injusta agressão.
Porque o cara enterrou a tocha no banco dele. Por isso que ele saiu pelo banco do passageiro. Você entendeu? O cara tinha intenção total de matar o policial aí. E você vê que o cara, quando foi abordado pelo policial, que ele se identificou como policial da cidade de Seattle, o cara ofende ele, já xinga ele e pronto. Sim, E já caminha pra cima dele com a mais essa tocha. situação, né? Aham. E na E aí realidade nós ali, ele não tem muita coisa pra fazer, né, Paulo? Não, não tem. Ele tá pegando fogo, cara. Aham. E quem que pensa, né, Paulo, que nem nós falamos na semana passada, que hoje alguém vai pôr fogo em mim, né? Eu me pondo na pessoa do policial. Hoje alguém vai vir com uma tocha na cidade de Seattle, a cidade da Boeing, né? Uma cidade super industrial. E o cara vai vir com uma tocha pôr fogo em mim. Então, Olha lá, é o tipo da coisa tá- que são... Ele já tá Nessa andando, imagem que procurando ele o se que vê, ele fazer já- com essa tocha aí, ó. Exatamente. Ele possivelmente ia fazer alguma lambança. Não é possível Ah, que essa sim. pessoa não ia fazer nada. Aham. Seattle police, stop! Olha lá, Olha lá, ele já xinga o ofendeu cara o ali. policial, É. já xingou o policial, tudo. Seattle police, stop, dude! E ó, ele tentou ainda dar ré na viatura, só que ele não conseguiu. Porque o cara enterrou a Olha lá, lança. ele sai pela porta do Isso. passageiro. É bem isso mesmo, olha lá. Aquela cena que passou anteriormente, o cara enterrou a lança no banco do policial. Então ele não tinha como Exatamente. dirigir o carro. Ele estava fora de ação total. Ele atirou para espantar a injusta agressão mesmo, desse vagabundo, que nem você fala. Não, e o pior é o seguinte, a polícia não prendeu o cara, né? A polícia está procurando ainda informações. Isso aconteceu no último dia 15, já faz 5 dias, mas a polícia procura informações a respeito e pede ajuda da população. É aquilo que eu venho falando sempre aqui, né, Paulo? A polícia não trabalha sozinha. A polícia não faz nada sozinha. Ela tem uma central de inteligência que trabalha com as informações da população, né? Uhum. A população é a maior aliada da polícia. Por isso que a confiança população-polícia gera um resultado muito maior do que a polícia tentando estar em todos os lugares ao mesmo tempo, coisa que é impossível. Você pega uma cidade, por menor que ela seja, você não consegue colocar um policial em cada esquina. Mas você tem pessoas que moram E aqui é nas mais ruas, ou menos isso que eles têm. Às vezes eles têm uma cidadezinha lá que tem uma central de polícia com 2 pessoas para cuidar da cidadezinha inteira que tem Exatamente. lá seus 3, 4 mil habitantes, né? Aham. Mais isso ainda, Até né? cidades que alugam serviço policial de outras maiores, né? Central de Exatamente. operações aqui, então tem tudo isso. Mas o Agora, pessoal... Paulo, eu queria voltar... Desculpa te interromper, eu queria voltar Imagina. naquele primeiro assunto que eu estava falando agora aqui, que foi da história do policial lá de Houston, que acabou morrendo. Aham. Numa situação bastante covarde, vamos colocar assim, né? Sim. Esse cara, ele vai sofrer 2 tentativas, né? Um homicídio, na realidade, né? E a outra tentativa de homicídio. E mais o filho que entra também nessa Exato. conta. Então são 3, né? 3 tentativas. Um homicídio consumado, né? Do policial veterano. E Pode 2 ser o tentativas... culposo, porque ele saiu com a arma para atirar, né? Isso. Culposo não, o doloso, né? Doloso. Ele teve intenção. Isso. Uhum. Entendeu? Ele saiu com a arma não para aparecer na foto, ele saiu para liquidar a história de policiais que nem se dirigiram a ele, né? Os policiais nem conversaram com ele, não falaram nada, não foram na porta da casa dele pedir para que ele abrisse ou entregasse os objetos da mulher. Primeiro, o cara já é um safardano, porque o cara que faz isso com uma mulher e não, pelo menos deixa a pessoa pegar as coisas que lhe pertencem, uma roupa, pegar as coisas, vamos discutir na justiça, acabou, vamos discutir na justiça. Mas o que esse cara fez é covarde de atacar o policial dessa forma, né? Os policiais que estavam lá. E não era só um, hein? Não, eram 3 policiais, a mulher policiais. e o filho. Na realidade, se pegar aí, né, um promotor de justiça, pistola da vida, porque morreu, um policial que já é veterano na corporação, que segundo o governador e o xerife era alguém querido, tem mais esse detalhe. Aham. Se esse promotor pegar firme, não vai só 3 não, viu?
Vai os 3 policiais, vai o moleque e vai a mulher. Leva 5 nas costas aí, vai passar um tempinho preso. Vai passar mesmo. E no Texas a lei é bem dura, semelhante a que nós temos aqui em Utah. O pessoal procura sarna para se coçar, né? Um indivíduo desse daí vai atirar na polícia, um negócio que podia ser resolvido de forma normal, você entendeu? Mas esse tipo de loucura, Paulo, está acontecendo com várias pessoas e ninguém sabe explicar o que está acontecendo com essas pessoas, que estão perdendo meio que a noção das coisas. Então, Paulo, deixa eu te eles perguntar, estão você já perdendo a passou razão. por uma situação como essa? Você já chegou a Já. passar por exemplo, você já atendeu Já, ocorrência de violência doméstica? Como que foi? Nós já atendemos uma ocorrência de violência doméstica onde o pai e a mãe estavam batendo no filho. E quando nós chegamos para atender a ocorrência, solicitados por uma pessoa que se dizia madrinha da mulher, né, da criança, quando nós fomos conversar, nós estávamos conversando na porta, de repente o pai veio de lá de dentro com uma faca e desferiu uma facada na mãe. Porque ela começou a falar que vocês? O pai... Na frente de todo mundo, assim, nós ficamos na hora, assim, sem reação, houve a reação, o indivíduo foi baleado, foi socorrido, mas de pronto, aqueles 3 primeiros segundos de ocorrência, Paulo, não tem como, você entendeu? Até o seu cérebro, o seu processador virar informação, né, muita gente não tem um dual core na cabeça, né, então não vira rápido, até aqueles 3 segundos com uma faca na mão, Paulo, o cara que sangue no olho, que nem a gente fala, faz um estrago, faz uma desgraça, Paulão. Dá pra perceber. Aí ele veio e saqueou a mulher no braço, porque na delegacia ele falou, né, que ele saqueou porque ela estava falando muito, que os dois, marido e mulher, estavam consumindo droga dentro de casa. E a criança estava chorando, e a mãe começou a bater na criança para que ele ficasse quieto, para não chamar a atenção dos vizinhos. E aquela discussão, a famosa muvuca doméstica. E você vai atender uma ocorrência dessa, pai, mãe, criança, madrinha, tudo. Você não vai atender uma ocorrência dessa daí com um fuzil na mão, com a calibre 12 na mão, com a pistola na mão. Você vai atender as pessoas, vamos ver o que está acontecendo, vamos se inteirar da ocorrência. Quando a mulher começou a falar que ela era usuário, o marido era usuário, e eles estavam usando droga e a criança não parava de chorar, ele veio correndo com uma faca e deu a primeira facada nela, ela pôs o braço, e assim se desenrolou a ocorrência. Paulo, eu sei que é um pouco desagradável a gente falar disso e você já tinha me contado essa história, eu não sei se você quer voltar nesse assunto, porque a gente está falando sobre um policial que acabou perdendo um companheiro. E você já perdeu companheiro em ação também. O que passa pela cabeça no momento que você vê, que você, por exemplo, no caso esse outro policial, ele foi baleado no braço. Né? Ele não corre risco de morrer, já deve ser liberado, não foi ainda, mas deve ser liberado. E o companheiro dele acabou levando vários tiros na cabeça, na frente dele. O que passa pela cabeça do policial civil naquele momento lá? Porque tem 2 situações. Você tem um marginal que continua atirando, você tem o teu companheiro ali do lado e ainda tem as vítimas, que são civis, que estão ali com você. E aí? Paulo, quando você tem um colega de trabalho, um parceiro seu de viatura ou de serviço que está junto com você numa ocorrência baleado, que você vê essa situação, o primeiro sentimento que você tem é de incapacidade, porque você não conseguiu se antever ao problema. E você se condena porque você pensa assim, se eu tivesse agido, o duro do policial é se eu tivesse agido, se eu tivesse feito. Então a palavra se eu, né, a expressão se eu tivesse, se eu fizesse, isso fica martelando na cabeça do policial. E essa é a parte dura da história, entendeu? Entendi. Porque você fala, poxa, eu podia ter agido dessa forma. Quem está de fora da situação pode falar milhares de versões, melhor, você podia dar um passo para trás, podia sacar sua arma, efetuar o disparo, mas na hora ali, só quem está no momento ali que sabe o que está acontecendo, Paulo. E a Por ficha isso ainda demora para cair, né, depois. Exatamente, é o que eu falei. Né? O processador, até ele startar de novo e falar, ó, você está sendo atacado, reage, faz isso, você tem que ir lá nos seus arquivos de cabeça, buscar o que você aprendeu com relação à reação e o que você pode usar, porque
não é só você e o marginal que está na sua frente. Ali, no caso do policial de Houston, no Texas, estava o marginal, 2 colegas de trabalho, o filho do marginal e a ex-mulher do cara. Imagina se o policial saca a arma ali e dá um tiro e acerta a mulher, que não tem nada a ver com a história. Ele seria o crucificado, você entendeu? O pessoal estaria falando mal, o policial é falta de preparo, mas ninguém, eu sempre falo, Paulo, ninguém sai de casa, nenhum policial sai de casa para fazer besteira. Ele sai para trabalhar. Pode acontecer um erro? Pode acontecer um erro, a lei vai puni-lo. Mas e ainda deixa, policial... como ele deixou, toda uma família para trás, né? Exatamente. Filho, mulher, a mãe, todos os parentes e os colegas de trabalho que vão ficar para trás também. Imagina o policial que teve que ir na porta da casa do que morreu e knock na porta dele, né? E avisar a família, olha, ele entrou numa ocorrência no entreveiro e vocês precisam... Ele nunca fala que tá morto, né? Fala assim, ó, vamos até o hospital. Mas imagina como que a família sai. Nesse caso, a informação que a gente tem é que a família toda foi para o hospital e que ele teria falecido com a família perto, mas eu imagino que é um jeito de romantizar um pouco a notícia para a imprensa, porque eu imagino como deve ter sido os familiares chegando já sem chance alguma, já que ele é uma situação indescritível, Paulo. É horrível. É algo assim horrível, sabe? A gente não deseja para ninguém passar por isso. Porque uma mãe não veio para enterrar um filho, os filhos que enterram os pais, né? Exatamente. Então, essa Paulo, é uma parte dura da muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. É sempre muito bom ter você aqui falando com a gente. Sempre que aparecer uma câmera dessa aí, você já sabe, né? Você vem aqui para falar se está certo ou se está errado. Perfeito, é sempre um prazer. No fim das contas, para a gente fechar a história toda, tanto desse policial que lamentavelmente não teve chance de defesa, quanto daquele outro policial que também não teve tanta chance de defesa assim, dessa vez a gente sabe que o bandido acabou levando, entre aspas, a melhor, né? O que é lamentável. E a gente espera um desfecho feliz na justiça, né? A lei em Houston é pesada, no Texas, e ele vai sentir o braço pesado da lei. É o que a gente espera. Paulo, obrigado mais uma vez, boa noite. Um abraço no Paulo. Abraham, disponha e um beijo na Cris aí. Será dado. Valeu. Obrigado, um abraço, amigo. Olha,